Bom dia, caros alunos dos oitavos anos A, B, C e D. Estamos aqui mais uma vez para discutirmos um novo tema da disciplina História Afro-Brasileira com vocês. Espero que vocês consigam adquirir um conhecimento em relação ao tema que nós vamos discutir. Nós vamos falar hoje sobre a Lei Áurea, a tão esperada lei que daria liberdade, que viria romper as correntes da escravidão. Mas nós não podemos deixar de relembrar as leis que antecederam a Lei Áurea. No caso, nós temos a Lei de 1850, que é a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico transatlântico de negros vindo da África para o Brasil. Nós falamos também da Lei do Ventre Livre de 1871, lei essa que dava liberdade a todos os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir daquela data. Nós falamos também para vocês da Lei dos Sexagenários de 1885, que declarava livre todos os escravos com mais de 60 anos de idade. E hoje o nosso tema será ela, a lei que dá liberdade, a Lei Áurea. Áurea porque áurea de ouro, a lei de ouro, a Lei Áurea. Então, essa Lei Áurea, ela foi assinada pela princesa Isabel, filha de D. Pedro II, que governava o nosso país como regente no dia 13 de maio de 1888. Essa lei declarava livre todas as pessoas escravizadas, todas as pessoas que eram mantidas em regime de escravidão no nosso país. Essa lei deu liberdade a 700 mil pessoas escravizadas. Então, essa lei, ela foi uma vitória do Partido Conservador do Império Brasileiro, porque ela foi uma lei que isentava o governo de indenizar os donos de escravos, os proprietários de escravos. Mas para a família imperial, ela representou uma perda de apoio político, ou seja, enquanto o governo imperial mantinha a escravidão, logicamente estava defendendo, ou seja, satisfazendo os interesses dos cafeicultores, dos proprietários de escravos. A partir do momento que a Lei Áurea é assinada, logicamente que esses cafeicultores, eles passam a não apoiar mais a monarquia. E mais tarde nós vamos ver que essa monarquia, ela vai quebrar, ela vai cair, porque será proclamada a República Brasileira. E esses cafeicultores vão passar a apoiar a República e não mais a monarquia. As pessoas que eram escravizadas, liberdade, eles lucram com a liberdade, mesmo que sem integração social. Porque o que os abolicionistas queriam era que os escravizados fossem libertos, porém eles queriam que houvesse um programa de inserção dessa população de trabalhadores dentro da sociedade brasileira, com emprego, saneamento básico, assistência à saúde, educação, mas não foi isso que aconteceu. Muitos deles ficaram a vagar pelas ruas, sem trabalho, sem emprego. Eles começam, na verdade, a enfrentar dificuldades, porque dinheiro para montar um negócio próprio eles não tinham. A ajuda do governo
também eles não tinham emprego, era muito difícil conseguirem, aliás, esses homens, homens e mulheres, eles já carregavam uma herança colonial, podemos dizer assim, porque as pessoas negras nesse período, que nós sabemos que até hoje isso acontece, eram vítimas de preconceito, uma discriminação total, e ficava muito difícil conseguir emprego. Por isso, muitos desses homens e mulheres resolveram ficar na fazenda onde eles trabalhavam como escravos, aonde eles foram escravizados, simplesmente para defender o seu pão de cada dia. Então, continuaram nas fazendas, logicamente sendo explorados, e não eram tratados como cidadãos livres, portanto, continuaram sendo escravizados. A população negra é a população mais atingida pela miséria, pela fome, pela falta de moradia, pelo desemprego, pelo desamparo à educação, pela falta de assistência à saúde. Queridos, eu trouxe um vídeo para vocês assistirem. Assistam com atenção, por favor. Por mais de 3 séculos, o Brasil tratou gente como simples mercadoria. Quase 5 milhões de pessoas foram capturadas por traficantes de escravos. Milhares nem chegavam a atravessar o Oceano Atlântico nos navios negreiros. Esses pretos não valem o fumo e a aguardente que a gente pagou por eles. Ficam doentes e morrem à toa, principalmente as mulheres. Dos 500 negros que embarcaram, acho que uns 400 chegarão vivos. Ah, mas a venda compensa. Ganharemos 10 vezes mais do que gastamos. Umevare cachitele lenho cueto, Cucaiuangue, Uafá, Rocotipuiuá, Daunoo mala, Vaquipuiuá lovivela viatocota, Cateiangue, Lamaim, Valemela Chalua, Capariovava, Daunoo cuia, Valo aveia la pila palo. O parlamento inglês acaba de aprovar a Bill Aberdeen. É uma lei que dá direito aos britânicos a apreenderem qualquer navio brasileiro suspeito de tráfico. Com esta lei, os ingleses acham que podem invadir águas brasileiras. Estão afundando nossos navios com carga e tudo. Esses ingleses encheram o bolso com o tráfico. Vendiam escravos para os portugueses, franceses, espanhóis. Não querem deixar nem um pouquinho pra gente. É fogo! Um navio inglês! Jogue os negros no mar! Não, acho que não dá tempo. Apesar da Inglaterra, nunca houve tanta fartura de escravos. Mas o parlamento está recebendo muitas pressões para acabar com o tráfico. Meu tio, se o comércio de escravos findar, acabam-se nossas fazendas. Se for assim, que Deus nos acuda. Foi aprovada no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz. A partir de agora, trazer escravos da África é crime. Segundo o autor da lei, o fim do tráfico não acontece por causa dos canhões ingleses, e sim por uma questão de segurança, pois os escravos andam se rebelando. Com a lei diminuiu o número de escravos. Os desembarques clandestinos não supriam a demanda interna. Isso estimulou o tráfico entre as várias regiões do país. As pessoas escravizadas nas terras do norte e também no Rio Grande do Sul têm o mesmo destino. As plantações de café no Rio e em São Paulo. É o tráfico interprovincial. É o lucro acima de tudo, até da lei. Esses pretos que chegaram estão aprendendo a trabalhar no meu café. Os que não aprendem, eu dou uma ajudinha. Quer mais feijão, meu Joãozinho? Um tiquinho, minha preta. Lá
Lá no norte eu tinha mulher. Tinha um menino grandinho assim. Isidoro, tu vai achar outros. Quero mais não, Justina. Depois vem os homens e separam nós tudinho. A ameaça da separação era apenas um dos terrores da vida em cativeiro. Pegou todos os que fugiram? Os 5 eu peguei de volta, mas um não aguentou o castigo. É pra castigar! Matar não! Escravo tá mais caro do que saca de café. Mas serviu de exemplo, meu patrãozinho. Tem muito escravo fugindo por essas bandas. Isidoro tá no tronco há 2 dias sem comer. Já falei com os outros. Vamos distrair o feitor e dar comida ao nosso irmão. A violência física e psicológica era usada para castigar e amedrontar os escravos. O Império já havia leis para diminuir a severidade dos castigos, mas principalmente nas fazendas, a lei era ignorada. Vai ficar preso na peia. E se tentar fugir de novo, vou marcar com ferro em brasa. Mas Isidoro, por que tu não fica quieto, homem? Eu vou ficar quieto pra me recuperar, Justina. Quase te mataram, malungo. Mas na senzala é que eu não morro. Fuga, diminuição do ritmo de trabalho e o suicídio eram maneiras de fugir do cativeiro. Alguns escravos chegaram a matar feitores e senhores. Outros encontravam formas menos violentas de serem donos do próprio destino. Tá vendida e caso encerrado, Tiana! Mas, meu Adelardo, eu não quero servir a seu Manuel da venda. Mas, Tiana, o Manuel é meu compadre. Gosta tanto de você. Mas eu não gosto dele, não. A escrava é minha propriedade. Trate de desfazer o negócio. Pelo amor de Deus, Heloísa, eu já gastei o dinheiro. Eu não quero servir a seu Manuel. Se eu fosse livre, senhor, podia servir a quem eu escolhesse. Você tem razão, Diana. O Manuel vai me levar ao juiz. Você deu alforria a essa negra. E com a data anterior à venda. Agora Tiana pode servir a quem ela quiser. Tiana, o juiz deu a sua carta de alforria. Agora vá pra cozinha e prepare os quitutes pra gente comemorar. Vamos embora, senhor. Mas eu libertei você e é assim que você me agradece? Eu quero sair pro mundo. O mundo é complicado pra alguém como você, Tiana. E aqui você é como se fosse da família. A sua família dorme na senzala. A sua família só come feijão. A sua família é marcada a ferro quente. Ai, mas que ingrata. Depois de tudo que eu fiz por você. Pois eu lhe agradeço pelo bem que me fez. Pelo mal, cuide algum em nosso Senhor. A partir de 1870, as pressões dentro e fora do Brasil estimularam o movimento abolicionista, que ganhou espaço nos jornais e nas tribunas. O movimento abolicionista ganha força a cada dia. Vai demorar um pouco até conseguirmos mais imigrantes para as nossas fazendas. Precisamos ganhar tempo. Está aprovada a Lei Rio Branco, conhecida como Lei do Ventre Livre, que liberta as crianças que nascerem a partir de setembro de 1871. A Lei Rio Branco é uma manobra política para acalmar os abolicionistas, Tainá. Mas alguns políticos afirmam que essa lei vai promover a abolição gradual, evitando lucro. A Lei do Ventre Livre funciona assim. Os filhos das escravas ficam em poder do dono até os 8 anos. Sim, e a partir daí, ou ele recebe uma indenização do governo e solta a criança de 8 anos no mundo, ou ele continua utilizando os serviços dela até que chegue aos 21 anos. Então os donos aproveitam os melhores anos de vida dessas pessoas. É claro que os senhores optavam pela prestação de serviços. 1872. No Rio de Janeiro, onde estava a maior população de escravos de todo o Império, o abolicionismo se tornava uma causa nobre.
Os debates sobre a lei do ventre livre e a participação de escravos na Guerra do Paraguai estimulavam a simpatia ao movimento. A sociedade brasileira contra a escravidão é um sucesso! Tem razão, Patrocínio, mas precisamos intensificar nossos contatos políticos. Essa é uma luta difícil. Não podemos parar. Vamos organizar outras sociedades. Vamos continuar nossas denúncias na imprensa. A propriedade escrava é um roubo. É contrária aos princípios humanos. Nos idos de 1880, a sociedade civil se organiza para dar um basta à escravidão. O movimento abolicionista chega às ruas. José Pereira, você pode nos fazer um resumo dos fatos? No meio político de todo o país, discussões estão acirradas. Sociedades e clubes abolicionistas promovem comícios e conferências contra a escravidão. Leilões, festas beneficentes, quermesses e espetáculos são feitos para conseguir fundos. O dinheiro é usado para comprar a liberdade de escravos. Inúmeros jornais são fundados para defender a abolição. Artigos inflamados incitam a população a participar. A população lota praças e teatros para ouvir discursos e poesias abolicionistas. Homens simples, fortes, bravos. Hoje, míseros escravos. Sem ar, sem luz, sem razão. São mulheres desgraçadas e sedentas ao quebradas. De longe, bem de longe. Enquanto o movimento agitava o país, o Ceará dava o grito de largada para a liberdade. Greve de trabalhadores do Porto. O plano foi da Sociedade Abolicionista Perseverança e Porvir. A notícia logo se espalhou. No Ceará não se embarca mais escravos! No Ceará não se embarca mais escravos! Vocês conseguiram! Vocês conseguiram acabar com o comércio de escravos em Fortaleza! Agora é a vez de libertarmos todos os escravos da província! Junto com José do Patrocínio, os abolicionistas do Ceará concentram esforços para libertar todos os escravos do local. Com a participação popular, o movimento é vitorioso. O Ceará foi a primeira província brasileira a extinguir oficialmente a escravidão, em 1884. Foi ótimo vocês terem vindo ao Rio. Foram mais de 10.000 pessoas no desfile dos nossos amigos jangadeiros. Espero que o exemplo do Ceará se espalhe no Brasil. As notícias têm tido grande repercussão em outras províncias. O Amazonas e o Rio Grande do Sul declaram a escravidão extinta. Em Pernambuco, homens e mulheres conseguem dinheiro, se infiltram em engenhos e induzem fugas em massa. Em São Paulo, além de fugas e rebeliões, a luta pela abolição acontece nos tribunais. Viu só, meu amigo Antônio Bento? Mais escravos libertos por causa de uma brecha na lei. Mais uma vitória de Luiz Gama e dos republicanos radicais. Eu nunca imaginei que existia essa lei. Existe, e desde 1831. Na verdade, qualquer escravo que entrasse no Brasil após novembro de 1831 deveria ser libertado. 40 anos depois, com base na mesma lei, advogados como Luiz Gama e Joaquim Macedo Soares chegaram a conseguir a liberdade para 1.000 cativos. O enterro do advogado Luiz Gama tornou-se uma grande manifestação abolicionista no centro de São Paulo. Agora, a principal referência do movimento na província é o fazendeiro Antônio Bento. A situação está piorando. Precisamos de uma lei que acalme a desordem abolicionista. Depois de um violento debate na Câmara dos Deputados, foi aprovada a Lei Saraiva-Cotegipe, conhecida como Lei dos Sexagenários. O escravo que completar 60 anos será libertado pelo dono. O Estado vai pagar indenização por cada alforria. Outra lei a serviço do senhor de escravos. Se um cativo conseguir chegar aos 60 anos, ele ainda terá que trabalhar mais 3 anos de graça para o seu ex-dono. Quem analisou artigo por artigo foi o advogado Rui Barbosa. É verdade que essa lei obriga o ex-escravo a trabalhar por mais 5 anos no município onde mora? Correto. Se não trabalhar, o ex-escravo vai preso. Essa lei é uma forma do senhor jogar o escravo velho e doente na rua e ainda ter lucro
Paulo, uma confraria secreta e conspiratória tramava a fuga de escravos. Eram os Caifases. Aqui a gente escreve este jornal e mantém um alojamento para negros desabrigados. Eu tô louco pra saber qual é o trabalho dos Caifases. Nós somos muitos. A gente arruma emprego nas fazendas pra convencer os escravos a fugir. A gente também entra nas senzalas durante a noite e organiza a fuga. A gente viaja a pé, de trem. Muita gente nos ajuda pelo caminho. Se pegam vocês... Quem corre mais perigo é os escravos. Se o negro não tivesse coragem, de nada adiantaria o nosso esforço. A mesma estratégia foi usada pelo abolicionista Silva Jardim no Rio de Janeiro e em Minas. A partir de 1887, a situação piorou para os escravagistas. O que eu temia está acontecendo. Perdemos o controle dos escravos. É culpa desses insufladores. Vamos tomar nossas providências. Tentaram matar Antônio Bento. E agora é isso. Destruíram o nosso jornal. Uma bomba não vai deter a Gazeta da Tarde. Muito menos o nosso movimento. O exército não quer mais capturar nossos escravos fugidos. Os militares não querem ser capitães do mato. Milhares de imigrantes italianos estão a caminho. A situação vai mudar. A abolição não dá. Na prática, já está acontecendo. Mas só a abolição não basta. E o que é mais urgente? Abolição junto com educação e democracia rural. Para esses homens, a abolição plena só aconteceria como parte de um programa que incluísse escola, reforma agrária e um sistema de oportunidades para os trabalhadores libertos. Acabou a escravidão no Brasil. A ministra Isabel assinou a Lei Áurea, já aprovada no parlamento. A medida liberta mais de 700 mil cativos do país. Em frente ao Paço Imperial, uma multidão comemora a abolição. Eis um grande momento da nossa história, princesa. Sua Majestade redimiu uma nação, mas isso vai lhe custar o trono. Enquanto a população festejava durante dias, a monarquia vivia seus últimos meses no poder. A monarquia tornou-se inviável. O imperador está desgastado depois de confrontos entre a maçonaria e a Igreja Católica. Pior é o problema com os militares. Sem o apoio deles, da igreja e do povo, Vou marcar o jantar com membros do Partido Republicano. Um ano e 7 meses após a abolição, o imperador promove uma festa de arromba. O baile provoca um rombo no dinheiro destinado aos flagelados da seca no Ceará. A festança é para mostrar a todos que a monarquia continua firme como a rocha que sustenta a ilha fiscal. a monarquia escorregou, mas não caiu. Mal sabia Dom Pedro que a festa da monarquia estava chegando ao fim. Alguns dias após o baile, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Tenente-Coronel Benjamin Constant proclamaram a República. E o Paço Imperial transformou-se na Praça 15 de Novembro. O Rio de Janeiro está cada vez mais decadente, querido. Não sofra com a sujeira do mundo, querida. Miséria pouca é bobagem. Seu Zé, vim me avisar que tem onde o senhor dormir agora. Onde é, comadre? Lá perto de onde eu moro, num lugar que estão chamando de favela. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco mais com o vídeo. Fiquem atentos no grupo que terá uma atividade. Vou estar postando essa atividade para vocês resolverem e enviar para o meu PV dia 28. Bons estudos, meus queridos. Fiquem em paz. Bom dia e até a nossa próxima aula.